Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Estamos começando o Momento Bom Samaritano. Hoje nós vamos ver uma coisa importante, uma reflexão muito interessante que nós temos a fazer, que normalmente não é feita. Maria Alice, opa Maria Alice, paz e bem. Como é que você está, Maria Alice? Hoje é uma reflexão muito interessante, sabe? É interessante que eu tive uma reflexão, uma vez eu estava fazendo uma Lectio Divina, e o texto da Lectio Divina foi uma parte do Evangelho de hoje, sabe? Paz e bem, Maria Alice. Hoje está mais quentinho, né? Hoje está melhor. Hoje o tempo está mais quentinho. Meu nariz está até um pouco melhor, sabe, Maria Alice? Ele andou entupido. Era uma doideira. Nós vamos bem. Nós estamos aqui em casa, escondido e protegido, né? Não sei por quanto tempo, mas enquanto for possível, a gente vai ficar aqui em casa, não sai de jeito nenhum. Não que seja uma coisa fácil, não que seja uma coisa agradável, não, a gente não está de colônia de férias, né? A gente não está. Aí eu, por exemplo, trabalho o tempo todo, estava trabalhando até agora. Parei para fazer a live, depois da live eu ainda trabalho mais uma meia horinha por aí assim. E aí eu vou descansar, né? Até porque atualmente eu estou trabalhando mais do que eu trabalharia se eu estivesse no hospital. Porque sabe como é que é, né? A gente sempre fica com uma coisa ou outra. Oi, Denise, tudo bem? Paz e bem, Denise. Aqui, quem é que está chegando aí? Thalita Cesarete. Ô, Thalita, paz e bem. Seja bem-vinda, Thalita. Hoje é um dia interessante. Fátima, paz e bem. Essa reflexão que a gente tem hoje aqui é uma reflexão muito profunda, sabe, pessoal? Porque as pessoas, às vezes, elas não notam determinadas coisas, elas não notam determinados detalhes na Sagrada Escritura. E é normal, porque a gente não foi assim incentivado, a ficar fazendo esse exercício, de olhar a Sagrada Escritura e trazer para o dia de hoje, para a nossa realidade, para o nosso momento, Entendeu? Então a gente fica aqui nessa forma sempre de pensar, Então, como eu sempre falo, primeiros momentos aí, 7, no máximo 8 minutos, a gente fica nesse momento que a gente está acolhida, cumprimentar as pessoas que chegam, Depois a gente faz a leitura do Evangelho. Eu só leio o Evangelho, pessoal, porque senão fica muito monótono, muito chato a live, E aí eu faço uma reflexão, só lembrando, vocês têm liberdade de me interromper. As pessoas que habitualmente assistem, quando eu fazia a celebração da palavra, antes de começar a epidemia, as pessoas estavam acostumadas comigo, elas me interrompiam, porque acho que é para interromper mesmo. A palavra de Deus, ela tem que participar, tem que fazer parte da nossa vida, Djalma, Doraci, paz e bem, Djalma, paz e bem, Doraci. André, paz e bem, André. Bom dia. Então, assim, acho que é importante que vocês aprendam, que vocês entendam isso, E aí eu resolvi fazer uma abordagem um pouco diferente da abordagem que a maior parte das pessoas fazem. Boa tarde, bom dia, a gente entende, não se preocupa não, André. Para mim, então, que estou
estou aqui isolado em casa, para mim é antes do almoço e depois do almoço. Obrigado. Mary, querida minha filha, que bom te ver aqui. Paz e bem, Mary. Eu acho esse coraçãozinho, essa carinha risão aí com um monte de coraçãozinho, eu acho mó barato. Gosto muito, né? Se bem que eu tenho a minha figurinha, que eu acho que é a melhor de todas, né? Mas não dá para colocar aqui na live, né? Bom, pessoal, deu 37, vamos começar? Vamos nós? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus estava na margem de Jericó, e a multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu 2 barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo numa delas, que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois ele sentou na barca e ensinava às multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: avança para as águas mais profundas. Lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos. Mas em atenção à tua palavra vou lançar as redes. Assim fizeram, e apanharam uma quantidade de peixes que as redes se rompiam. Fizeram sinal aos companheiros da outra barca para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram as 2 barcas, ao ponto de quase afundarem. Ao verem aquilo, Simão atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador. É que o espanto se apoderara de Simão e de todos os seus companheiros, por causa da pesca que acabava de fazer. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus, disse a Simão: não tenhais medo. De hoje em diante tu serás pescador de homens. Então levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram Jesus. Palavra da salvação. Enquanto eu estava lendo, a Rita entrou, paz e bem. Opa, meu amigo diácono Sérgio entrou também. Paz e bem, Sérgio. Bom, esse relato, ele tem uma coisa assim que me chama muita atenção. E como esse conjunto de lives que eu estou fazendo, que eu estou chamando de Momento Bom Samaritano, tem a ver com a questão da missão, eu refleti o que esse texto tem a ver com a missão. E a gente vê que o texto, ele tem muito a ver com a nossa atividade na missão, principalmente, né, sobre o que é necessário para a gente estar em missão. Né? É interessante porque muitas pessoas falam de uma necessidade da gente se preparar, da gente ter uma formação disso, uma formação daquilo, uma formação daquilo outro. Alguns falam que para a gente partir em missão, a gente tem que ter uma vida consagrada, que a gente tem que ter uma preparação espiritual, com não sei quanto isso, não sei quanto aquilo. E se vocês olharem bem, né, vocês estão vendo aqui o chamado para uma missão. Né? Jesus está chamando aqui Simão, Tiago e João. Né? É interessante, né, porque Simão é Pedro. Pedro, Tiago e João
serão depois o que a gente pode dizer que o núcleo central dos apóstolos. Né? Quem é que estava na transfiguração? Pedro, Tiago e João. Né? Se lembram disso? Durante o ato dos apóstolos é Pedro, Tiago e João o tempo todo. Então esses três, né, eles são mais ou menos o núcleo dos apóstolos. Vamos dizer assim, usando os termos de hoje, eles são a diretoria. Eles são ali o grupo mais forte. Né? São sempre esses três. Né? E aqui você vê o seguinte, eles são três, mas não são três quaisquer, eles são três que viviam numa mesma comunidade, eles viviam e conviviam, eles viviam da pesca, né? E vivendo da pesca, viviam juntos, eles eram sócios, está aqui no Evangelho, eram pessoas muito próximas, olha, ó, unha e carne, como diz o pessoal, junto e misturado. Mas qual era o preparo deles? Né? Qual era a preparação? Qual era a capacidade especial? Né? Se vocês olharem bem, Jesus assim praticamente prega uma peça neles. Né? Jesus chega lá e fala assim, olha, menino, me empresta aqui seu bote para eu ensinar para esse povo. Né? E aqui talvez tenha a primeira característica. Né? Você tem que estar aberto a ouvir o chamado. Você tem que estar aberto à sua vocação. A palavra vocação, eu gosto de lembrar as pessoas que vocação é o chamado. Então você não tem uma vocação. Você responde a uma vocação. Eu preciso achar a minha vocação. Não, você precisa achar a tua profissão, você precisa achar o apartamento, o bairro onde você vai morar, mas a sua vocação você precisa ouvir, você precisa atender. Bernardo, como é que eu vou saber qual é a minha vocação? Não sei. Né? Pode ser, inclusive, que o seu trabalho que você acha mais importante na vida sua, na igreja, o trabalho mais importante que você faça não seja a sua vocação. Né? Por outro lado, a gente tem que parar de menosprezar o que pode ser vocações fantásticas. Né? Domingo passado, nós tivemos a vocação do catequista. Né? E será que a gente dá importância a essa vocação? Será que nós damos importância à vocação de ser pai, de ser mãe? À vocação de ser professor? Porque isso também é um chamado. Né? E aqui é muito interessante porque Jesus faz um chamado para eles. Vocês me prestam a barca aí? Deixa eu seguir mais adiante. E eles deixam. Eles estavam abertos. E aqui é interessante porque você estar aberto à sua vocação, para ouvir a sua vocação, implica que você estar aberto aos outros. Porque dificilmente, não vou dizer que é impossível, mas dificilmente Jesus Cristo vai mandar um anjo para vir falar para você, oi, tudo bem? Olha, a vocação que Jesus tem é essa. Não. Dificilmente isso vai acontecer, não esperem isso. Vocês veem que a vocação de Pedro, Tiago e João surge de uma coisa absolutamente corriqueira. Era muito comum que os rabinos da época fizessem um expediente de se afastar um pouco da multidão para pregar a eles. Inclusive, Jesus faz o que é habitual, ele prega sentado, ele senta e prega. Né? Abertura, vocação, chamado, escuta, prontidão, resposta. Gostei, Sérgio, gostei. Né? É criação sua ou você pegou isso de algum lugar? Gostei muito da ideia, assim, ó. A frase muito bem colocada. Abertura, a vocação, chamado, escuta, prontidão e resposta. Gostei. Né? A outra coisa que me chama a atenção, né, eu disse logo do início que eu fiz uma vez uma lectio divina baseada nessa parte, uma parte desse evangelho que me foi muito tocante. Né? Parabéns, Sérgio, gostei de ver. Né? Que é o seguinte,
eu fiquei o tempo todo refletindo, ruminando, que é o termo que a gente usa, sobre uma frase de Simão. Senhor, afasta-te de mim, porque Senhor. É muito interessante essa frase, né? Simão Pedro é o Papa, primeiro Papa, se apresenta diante de Jesus. Quando ele reconhece quem é Jesus, quando ele vê e entende diante do que ele está, mesmo que não tenha entendido plenamente, ele sabe que ele está diante do Messias e ele vira e fala: Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou um pecador. Ele ainda consumido, ainda dentro daquela doutrina judaica que separava as pessoas impuras e impuras, né? Ou você é puro ou você é impuro, e quem é impuro não pode ter contato com quem é puro, porque o tornará impuro. Né? Por isso que a mulher, quando está em regras, né? A mulher, quando está menstruada, não pode tocar em nenhum homem, porque tornaria o homem impuro. Ela não pode tocar no filho, não pode tocar na filha, não pode tocar no esposo, não pode tocar no pai, porque se tocar torna impuro. Né? O doente não pode tocar no sadio, porque se tocar torna o sadio impuro. E Pedro viu aquele homem fantástico, ele entendeu que estava diante do Messias e reage. Eu não posso ficar perto desse homem, porque eu sou impuro, eu não sou merecedor, eu não sou suficientemente santo. Né? Nos dias de hoje ele falaria assim: eu não vou suficientemente à igreja. Mas talvez ele falasse assim: eu não faço todas as adorações que eu deveria fazer. Ou talvez tivesse pecados maiores, né? Ele talvez fosse... Pedro era meio violento, né, pessoal? Vamos combinar. Ele arrancou a orelha do Malco, né? Ele não era a flor que se cheirava, não, né? Vamos combinar. Né? Ele podia ser preconceituoso, e era muito comum. Né? Os cananeus, por exemplo, não valiam nada para os judeus. Então ele sabia que ele tinha pecados. E quando ele se vê diante daquele homem que é a pureza em pessoa, a pureza, é aquilo que torna tudo puro, ele fica profundamente perturbado e fala: Senhor, se afasta de mim, não chega perto de mim, eu não mereço estar na tua presença, Senhor. Eu sou um pecador, eu não presto, a minha miséria é grande demais. Se afasta, porque eu não posso chegar perto de você. Oi, Rosemary, paz e bem. Se afasta de mim, Senhor, eu não posso. Você arrumou o barco errado. Esse barco é um barco de pecador, eu não presto, Senhor. Essa foi a reação dele. E vamos combinar, quantos de nós pensamos assim? Quantos de nós, às vezes, olhamos e falamos assim: eu não mereço. Eu não posso fazer tal papel porque eu não sou santo o suficiente, porque eu não sou um bom seguidor de Jesus, ou porque eu tenho esse ou aquele pecado. Né? E é muito interessante, porque qual é a reação de Jesus frente a essa fala de Pedro? Quando Pedro vira e fala assim: Senhor, se afasta de mim porque eu sou pecador. O que a maior parte da época, senão a totalidade faria? Se você é pecador, por que você se aproximou de mim? Por que você deixou eu entrar no teu barco? Agora eu vou ter que fazer o ritual tal para me purificar. Seria a reação de praticamente todos os rabinos da época. Né? Mas esse era Jesus. Jesus não está preocupado se você é santo. Jesus não está preocupado se você é perfeito. Jesus não está preocupado se você é capaz, preparado para a missão. Jesus não te pede isso. Jesus não te pede que você tenha uma vida périta, linda, perfeita e impoluta. Né? Pedro era Pedro. E por ser Pedro, aquele Pedro que tinha mais
pura consciência de quão pequenos, pobres e fracos, dependentes de Deus somos, sim. Sim, concordo. E aí, Sérgio, para pensar o seguinte, né? Mesmo assim, Jesus o chamou para pescar as ondas. Né? Por isso que eu falo, Jesus não pede nada de especial para você. Jesus não te pede nada de perfeição, de preparação, de capacidade, né? Era o que eu precisava ouvir. Ô, Rosemary, que coisa ótima. Olha, eu fiquei até contente hoje, entendeu? Louvo a Deus por saber disso. É bom saber disso. É muito bom saber que a gente tem uma live que está ajudando os outros. Tá? Muito bom saber. Obrigado por compartilhar isso conosco, tá? Hoje eu vou rezar por você. E assim, pessoal, o que na verdade Jesus pediu a Pedro? Qual foi? Ellen, minha filha querida, paz e bem. Qual foi o grande pedido que Jesus fez a Pedro? Sabe o que ele fez? Ele virou para Pedro e falou assim: olha, vai lá naquele canto mais profundo e lança tuas redes. E aquele pedido era um pedido absolutamente sem sentido. Com certeza, Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os que escolhe. Perfeito, Sérgio. Concordo muito com você. Né? O pedido que Jesus fez a Pedro não fazia sentido. Pedro conhecia o lago de Genazaré muito melhor do que qualquer rabino que entrasse no barco dele, porque ele pescava naquele lago dia e noite. Todo dia ele ia lá pescar. Todo dia ele ia lá e pescava. Todo dia ele ia lá e pescava. Ele conhecia aquilo. Ele já havia pescado. E não tinha nenhum sentido pescar no lado mais profundo. E aí o que Pedro fez? Pedro virou e falou assim: aí, ó, seu rabino, tu entende de religião, mas de pesca tu não entende nada. Tu é um bocó, entendeu? Não faz sentido, não vou pescar, não. Ele fez isso? Não. Ele até falou: Senhor, sabe, nós pescamos a noite inteira, não pegamos nada, Senhor. Sabe, eu sei que a gente não vai pescar, mas eu quero atender a tua palavra, eu quero ouvir a tua palavra, eu quero que a tua palavra seja a luz na minha vida. Então eu vou lá e vou lançar a rede. Essa é talvez a grande coisa que vocês precisam ter. Tá? Confiem. Esperem. Tenham esperança. Né? Esperem contra toda a esperança. Tenham esperança quando a esperança não fizer sentido. Tenham esperança quando a esperança não puder existir. Tenham a esperança contra tudo e contra todos. Mesmo que não faça sentido nenhum, mesmo que tudo pareça acabado, mesmo que não possas ter solução. Tenham esperança. Tenham esperança. Porque a esperança não decepciona. E a esperança é Jesus. Tenham essa clareza. Mesmo quando não fizer sentido, façam. Mesmo quando vocês acharem que não vai dar certo, tentem. Sigam, insistam, perseverem. Olha, quantas vezes espera no Senhor e ser forte. Bem lembrado, Rita, espera no Senhor e ser forte. É isso mesmo. Confia, pessoal. Jesus lhe chamou. Você acha que o seu chamado é fazer um terço dos homens? Faça um terço dos homens. Você acha que o seu chamado
seguir com aquele movimento mãe que rezam pelos seus filhos, siga no movimento. O seu chamado é a pastoral da família, siga na pastoral da família. Seu chamado é o encontro de jovens com Cristo, siga no encontro de jovens com Cristo. Lance a sua rede no mar mais profundo que tiver. Né? Fortifique-se no o seu coração e espera no Senhor. Salmo 26. Olha aí, ó. Lança a tua rede no mar mais profundo. Lança a tua rede no mar mais bravio. Lança a tua rede, mesmo que a tempestade tenha ondas que possam engolir o teu barco. Não se preocupa, pessoal. Nós não estamos diante de uma realidade aonde a gente vai trabalhar com o possível. Nós vamos trabalhar com o impossível. Né? Eu sinto hoje um chamado de levar comida aos miseráveis, mas Bernardo, eu só vou conseguir levar comida para 10 miseráveis. Leva para 10. E depois avisa as pessoas que você está levando, e pode ser que outras pessoas venham ao seu encontro. Né? E ao irem ao seu encontro, você no próximo dia, na próxima vez, alimente 50, 100. Só Deus sabe. Mary, eu vou jogar minhas redes onde o Senhor... Exatamente, é uma música assim, né, Mary? Depois eu vou ter que dar como indicação para as pessoas verem, mas tem uma música que é exatamente com isso. Eu vou lançar minhas redes onde o Senhor me mandar. Não tem? Eu não vou cantar muito não, porque já horrorizei vocês bastante. Então, pessoal, Canção de Pedro, isso mesmo, já me facilitou a vida, Mary. Sabe, pessoal, a gente tem que ter essa clareza, a gente tem que ter essa confiança. Né? Vamos seguir adiante, vamos acreditar que Jesus estará conosco, Ele estará conosco nas nossas atividades, Ele estará conosco a cada momento. Ele não nos pede perfeição, Ele não nos pede preparação, Ele não nos pede pureza de coração, Ele nos quer ao lado dEle, Ele nos quer junto. Oi, Michele, paz e bem, Ele nos quer junto dEle, agindo, indo ao encontro um do outro, indo buscar o outro. Sim, se nós viermos agora, nós vamos fazer diferença. Nós vamos seguir e mudar as coisas. Não vamos nos preocupar, né? Mas Bernardo, olha, eu queria participar da igreja, mas sabe o que é? Eu tenho uma situação meio complicada na minha família. E Pedro não tinha. Pedro vira e fala: Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou um pecador. Ele não se achava digno da missão. Mas Jesus sabia que havia alguma coisa ali. Por isso Jesus o chamou. Jesus apresentou a ele uma vocação, um chamado. Ele estava atento, atendeu ao chamado, ele confiava no Senhor. Mesmo quando Jesus lhe pediu o impossível, lhe pediu o que não fazia sentido, ele confiava. Jesus não nos oferece uma realidade de futuro, de glória, de benesse. Ele não nos oferece isso. Como ele também não nos pede que sejamos puros, impolutos, plenamente preparados para segui-lo. Ele apenas pede que nós o sigamos. Que nós caminhemos com ele e junto com ele nós possamos fazer o nosso papel. Né? É assim, isso me chama muito, isso toca muito no meu coração, porque isso tem a ver com muito da atividade do diácono, né?
Se você falar, certamente tem um outro irmão diácono aqui, que é o Sérgio. Eu garanto que o Sérgio vai concordar comigo, que quando ele respondeu ao chamado do diácono, né, para ser diácono, ele não estava preparado para isso, ele não tinha os pré-requisitos necessários. Mas ele seguiu o caminho, e ele seguiu o caminho servindo aos seus irmãos, né? Agindo no mundo, servindo seus irmãos, sem receber, sem se preocupar em receber nada em troca, a não ser a graça de poder cuidar de cada um dos seus irmãos. E é interessante que eu fale isso hoje, porque hoje a gente celebra uma pessoa especial, né? Que todos vocês conhecem, né? A Santa Fibe de Coríntios, diaconisa da igreja, né? Pessoal, diaconisa, Santa Fibe, tá? Santa Fibe da comunidade de Coríntios, Santa Fibe de Coríntios, diaconisa da igreja, está na Epístola de Romanos, podem ir lá procurar, tá? Hoje é dia dela, né? E acho que é muito interessante que nesse dia que eu vejo essa vocação daqueles que não são plenamente preparados, mas que se colocam à disposição dos irmãos, eu me lembrei de fazer hoje uma lembrança. Fibe, apesar de ser memória de São Gregório Magno, nada me impede de celebrar também, mesmo que não seja na liturgia, mas me lembrar e pedir que Santa Fibe interceda por nós. Amém, pessoal? Bom, o que eu tinha para falar hoje era isso, né? Fiquei muito contente por ver algumas pessoas que eu não estou acostumado a ver. Fiquei muito contente em saber que a minha reflexão tocou o coração de uma pessoa que estava aqui, a Rosemary, ela deve estar ainda aí, que bom que ela ouviu, né? Ver a Michele aí também foi uma novidade, muito bom você estar aqui, Michele. É bom quando eu vejo minhas filhas aqui, sabe, pessoal? Gosto muito de ter a Rita, ter o El, Djalma, Doraci, Fátima, né? Maria Alice, Denise, André, que de uns tempos para cá tem frequentado muito a nossa live, né? Mas quando aparece um pessoalzinho dos meus filhos, eu também fico muito contente, né? Maria Alice, por exemplo, que acabou de mandar um monte de mãozinha, praticamente não perde nenhuma live. Se ela perder, ela vê depois, né? Esse horário não é um dos melhores horários, eu sei. Quando eu fiz, eu achei que ia ser um horário ótimo. Achei que 15h30 ia ser um horário ótimo, porque eu não ia ter nada. Descobri que Deus e o mundo faz coisas 15h30. Mas, graças a Deus, vocês gostam de estar um pouquinho aqui comigo, né, nessa nossa comunidade eclesial, para parar e refletir sobre o Evangelho, né? Mary, paizão, eu só posso ter o mesmo chamado de Pedro. Quase nunca para eu entrar aqui na live. Justo hoje apareci e arrumei um tempinho aqui no trabalho. Eu sei, Mary. Eu sei que você não tem tempo para assistir a live. Quando eu pensei essa live, eu pensei durante a vigência de um período de 15, 20 dias, todo mundo ia ficar em casa, né? Mas estamos aí, né? Que bom que você pôde ouvir essa reflexão, sabe? Acho que para a atividade que você tem na igreja, né? Participar desse grupo que é o Encontro de Jovens com Cristo, né? Você precisa ter a coragem de lançar as redes, sabe? Acho que isso é um papel que a gente tem que ter, porque não são todas as pessoas que fazem o mesmo papel, né? Graças a Deus a igreja tem espaço para todas as vocações possíveis, né? Para vocês, da JC, acho que para você em especial, esse chamado tem uma cor diferente, né? A Ellen, que também está aí, acho que foi importante ela ter ouvido essa nossa reflexão. Acho que é um papel, um trabalho importante que a gente tem para fazer, né? Bom, pessoal, vou deixar vocês agora, vou me despedir, deixando a minha bênção e chamando todos para dar um pulinho
lá no blog do Gaioso, Diaconia da Palavra, blogspot.com, tá? Para vocês verem que ele fez uma reflexão também, tá? Vamos seguir em frente. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, por intercessão de Fíbe de Coríntios, desça sobre vós e permaneça para sempre. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Aqueles que puderem, fiquem em casa. Os que não puderem, fiquem protegidos. O Senhor sempre vos acompanhará. Lancem vossas redes, sem medo, na confiança. Glorifiquem o Senhor com a vossa vida. Vão em paz e que o Senhor vos acompanhe. Tchau, tchau, pessoal. Até amanhã, às 15h30 de novo. Daqui a pouco está no IGTV, mais tarde, assim que puder, está no YouTube. Tchau, tchau, pessoal.